Um garoto escocês de apenas 4 anos começa a falar com toda a certeza do mundo. Essa não é a minha casa. Minha casa fica em uma ilha, perto do mar. Ele não falava de fantasia, nem de desenhos animados. O menino descrevia paredes de pedra cinza, um caminho estreito que levava até a porta, barcos pequenos que ele dizia ter usado com o pai. Cada detalhe apontava para um lugar chamado Barra, uma ilha a mais de 300 quilômetros de onde ele vivia. O estranho? Cameron nunca tinha estado lá. Mesmo assim, conseguia mostrar no mapa o ponto exato da casa onde dizia ter morado em outra vida. Coincidência? Imaginação? Ou as lembranças de uma alma que não começa nem termina em uma só existência? Cameron nasceu em 2001, em Glasgow, uma cidade movimentada da Escócia. O ambiente em casa era normal. Mãe dedicada, amigos da escola, brinquedos espalhados pelo quarto. Nada indicava que aquele menino teria uma vida diferente das outras crianças do bairro. Noreen, a mãe de Cameron, era uma mulher prática. Trabalhava, cuidava da casa, levava o filho para a escola. Era o tipo de pessoa que não acreditava em fenômenos paranormais ou histórias sobrenaturais. Sua vida tinha pé no chão e ela criava o filho com os valores que aprendera com os próprios pais. Por isso, quando Cameron começou a falar coisas estranhas, ela não deu muita bola. Criança fala cada coisa, não é mesmo? Inventa histórias, cria mundos imaginários. É até bonito de ver, pensava ela, mas por volta dos 4 anos, algo começou a chamar a atenção da mãe. Entre uma brincadeira e outra, Cameron falava de uma casa verdadeira, que, segundo ele, não era aquela em que morava. Falava de outra família, de outro pai, de irmãos que ninguém ali conhecia. A mãe, no início, levou na esportiva. Achou que fosse imaginação, histórias criadas por uma criança criativa. Mas os detalhes se repetiam e, em vez de desaparecer com o tempo, ficavam cada vez mais claros. Logo, o assunto deixou de ser apenas brincadeira e virou mistério. As falas de Cameron não eram aleatórias. Ele não inventava histórias diferentes a cada dia, como costumam fazer as crianças. Não, era sempre a mesma história, com os mesmos detalhes, contada com a mesma convicção. Noreen começou a reparar em pequenos comportamentos estranhos. Cameron olhava para o mar em fotos de revistas com um olhar diferente, quase nostálgico. Quando via programas de TV mostrando ilhas ou praias, ele parava tudo o que estava fazendo e ficava grudado na tela. Uma vez, num passeio de carro pela costa escocesa, Cameron viu o oceano pela primeira vez de perto. Ele tinha uns 3 anos e meio. A reação dele deixou Noreen sem palavras. O menino não agiu como uma criança vendo o mar pela primeira vez. Ele não correu empolgado, não gritou de alegria, em vez disso ficou parado, olhando fixamente para as ondas e disse baixinho: "Eu conheço esse cheiro." Como assim? Noreen pensou. Era a primeira vez que ele via o mar de verdade. De onde viria essa familiaridade? O nome que Cameron mais repetia era Barra. Ele dizia com segurança que sua casa verdadeira ficava naquela ilha distante, a mais de 300 quilômetros dali, no meio do mar da Escócia. Era curioso porque Barra não é um lugar conhecido mundialmente. Trata-se de uma pequena ilha, com pouco mais de 1.000 habitantes, onde a vida segue em ritmo lento, cercada por paisagens verdes, praias rochosas e tradições antigas. E Cameron não só dizia o nome do lugar. Ele descrevia o ambiente, as casas de pedra com telhados cobertos de musgo, os barcos de pesca, o som constante das ondas batendo nas rochas. Ele falava como se estivesse descrevendo a rua onde morava hoje. A mãe estranhava. De onde ele tirava aquilo? Ninguém na família conhecia Barra. Ninguém tinha amigos lá e nunca haviam viajado até aquele canto remoto do país. Noreen tentou procurar em casa alguma explicação lógica. Será que ele tinha visto algo na TV? Será que alguém na escola tinha falado sobre a ilha? Ela perguntou para os professores, para os outros pais, para os familiares. Nada. Ninguém tinha a menor ideia de onde Cameron poderia ter tirado aquelas informações. O que deixava tudo mais estranho é que Barra nem sequer era mencionada com frequência na mídia.
Não era destino turístico famoso, não aparecia em novelas ou filmes. Era uma ilha pequena, esquecida, conhecida apenas por quem vivia ali ou tinha alguma ligação com o lugar. Então, como diabos um menino de 4 anos de Glasgow conhecia tantos detalhes sobre ela? O detalhe mais impressionante era a descrição da casa. Cameron falava de paredes cinzentas, de um caminho estreito que levava até a porta e de uma vista para o mar. Segundo ele, o quintal tinha acesso direto à praia. Mais do que isso, dizia que havia um avião que passava por cima da casa com frequência e que ele e a família costumavam observar juntos. Era uma lembrança específica demais para ser fruto de imaginação. Ele descrevia até a textura das paredes, dizendo que eram ásperas, feitas de pedra natural. Falava que dentro da casa havia uma lareira grande, onde a família se reunia nos dias frios. Dizia que as janelas eram pequenas, porque o vento que vinha do mar era muito forte. Cameron desenhava a casa. Pegava lápis de cor e papel e fazia desenhos detalhados. A disposição dos cômodos, o caminho de pedra, os barcos na praia, até os postes de luz na rua. Tudo tinha uma lógica, uma coerência. Noreen guardava cada desenho, cada palavra. Ela não sabia mais o que pensar. Parte dela queria acreditar que era só imaginação fértil de criança. Mas outra parte, lá no fundo, começava a sentir um arrepio diferente. Um dia, diante de um mapa, Cameron apontou com o dedo o local exato onde dizia que ficava a casa. Sem hesitar, como quem mostra o caminho de casa para a escola, a mãe, agora confusa, começou a anotar cada detalhe. Estava claro, aquilo não era só invenção de criança. Cameron falava de uma família inteira que, segundo ele, ainda morava em Barra. Dizia ter irmãos. Falava do pai e descrevia uma mãe que não era sua mãe atual. Isso era o que mais doía em Noreen, ouvir o filho falar de outra mãe, com tanto carinho, com tanta saudade. Ele descrevia como ela cozinhava, como penteava o cabelo dele, como cantava antes de dormir. Eram detalhes íntimos, carregados de afeto verdadeiro. Cameron também falava dos irmãos. Dizia que tinha 3, 2 meninos e uma menina. Contava histórias de brincadeiras na praia, de corridas entre as pedras, de esconde-esconde entre os barcos. Falava dos nomes deles, das personalidades, de quem era mais brincalhão, quem era mais sério. Chegava a lembrar-se de brincadeiras na praia com os irmãos antigos, de pescarias com o pai, de dias de tempestade em que todos se reuniam dentro de casa. Ao redor da lareira, o pai, segundo Cameron, era pescador. Acordava cedo, saía com o barco antes do sol nascer e voltava com peixes frescos. Cameron dizia que às vezes ia junto, que ajudava a puxar as redes, que aprendia a amarrar nós nas cordas. Não eram frases soltas, eram memórias contadas com emoção. Ele descrevia sentimentos, dizia que sentia saudade, que queria voltar, que às vezes ficava triste por estar longe. Houve momentos em que Cameron chorava. Chorava de verdade, com lágrimas escorrendo pelo rosto, dizendo que queria ir para casa. Noreen não sabia o que fazer. Como consolar um filho que sente falta de uma família que ela nunca conheceu? Essas falas deixavam a mãe preocupada. Afinal, não era apenas uma história inventada. Era como se Cameron estivesse dividido entre 2 vidas, 2 lares, 2 famílias. A insistência do garoto foi tanta que a mãe decidiu buscar ajuda. Se fosse imaginação, precisava entender. Se fosse outra coisa, precisava encarar. Noreen começou a pesquisar na internet. Digitou criança que lembra de outra vida, memórias de vidas passadas, reencarnação. Foi assim que descobriu que Cameron não estava sozinho. Existiam centenas, talvez milhares de casos parecidos ao redor do mundo. Crianças que, entre 2 e 5 anos, começavam a falar de vidas anteriores com detalhes impressionantes. E, em muitos casos, quando investigados, os detalhes se confirmavam. Ela encontrou o trabalho do Dr. Ian Stevenson, um psiquiatra canadense que dedicou mais de 40 anos da vida a estudar esses fenômenos. Stevenson tinha catalogado mais de 3.000 casos de crianças com memórias de vidas passadas, a maioria deles verificados e documentados. Noreen
entrou em contato com pesquisadores da Universidade de Glasgow, que continuavam o trabalho de Stevenson. Contou a história de Cameron, enviou os desenhos, as anotações, tudo o que tinha registrado. Os pesquisadores ficaram intrigados. Não era comum uma criança apresentar tantos detalhes sobre um lugar desconhecido, ainda mais com a precisão que Cameron demonstrava. Foi então que surgiu a ideia: levar o menino até a ilha de Barra para ver se aquilo tinha fundamento. Para Cameron, a notícia foi como se alguém tivesse aberto uma porta. Ele repetia: quero ir para casa. Organizar a viagem não foi simples. Barra fica longe e chegar lá exige planejamento. Noreen tinha medo. Medo do que iam encontrar. Medo de como isso afetaria Cameron. Medo de descobrir que tudo era real. Mas também havia uma centelha de esperança. Se as memórias de Cameron fossem verdadeiras, aquela viagem poderia trazer respostas. E, quem sabe, um pouco de paz para o coração do menino. Nos dias que antecederam a viagem, Cameron mal conseguia dormir. Ficava ansioso, empolgado, como uma criança na véspera do Natal. Mas não era empolgação comum. Era como se ele estivesse prestes a reencontrar algo que havia perdido há muito tempo. Ele perguntava todos os dias: a gente vai amanhã? Já está na hora? Fazia mais desenhos da casa, da praia, dos barcos. Tentava lembrar cada detalhe para não esquecer quando chegasse lá. Noreen explicou para ele que talvez as coisas não fossem exatamente como ele lembrava. Que a casa poderia ter mudado, que as pessoas poderiam não estar mais lá. Mas Cameron não se abalava. Ele tinha certeza. Absoluta certeza. A travessia não foi simples. Barra é uma ilha pequena, acessível por um voo peculiar em que o avião pousa diretamente na areia da praia. Para quem não conhece, é uma experiência única. Quando o piloto anunciou que estavam chegando, Cameron grudou o rosto na janela do avião. Seus olhos se arregalaram. Abaixo, a ilha aparecia. Verde, cercada de água azul, com casinhas espalhadas pela costa. É ali! É ali! Cameron apontava, quase gritando de emoção. Cameron, no entanto, parecia já esperar por aquilo. Quando avistou a ilha de cima, seus olhos brilharam. Estou voltando para casa, disse. O avião desceu, tocando a areia da praia em uma aterrissagem diferente de tudo que Noreen já tinha visto. Ao desembarcar, o vento salgado bateu no rosto deles. O cheiro do mar era forte, misturado com o aroma de algas e terra molhada. Cameron respirou fundo, fechou os olhos e sorriu. É esse cheiro. É exatamente esse cheiro. Ao desembarcar, não parecia um turista curioso. Ele se movia com a segurança de quem já conhecia aquelas ruas. Levava a mãe e os pesquisadores até os lugares que sempre descrevera. Noreen e os pesquisadores o seguiam, anotando tudo, filmando cada reação. Cameron andava com passos firmes, como se soubesse exatamente para onde ir. Ele apontava para lugares antes mesmo de chegarem neles. Ali tem uma igreja. E de fato havia. Aquela esquina tem uma loja de ferramentas. E estava lá. Como? Como ele sabia? Eles caminharam por cerca de 15 minutos até chegarem a uma área mais isolada, próxima à costa. Cameron parou em frente a uma casa de pedra cinza com janelas pequenas e um caminho estreito de pedras levando até a porta. Foi quando apontou para uma construção de pedra à beira-mar e, emocionado, declarou: essa é a minha casa. A casa estava exatamente como ele tinha descrito. As paredes cinzentas, o caminho de pedra, a vista para o mar. Até o quintal com acesso direto à praia estava ali, igualzinho aos desenhos que ele tinha feito. Noreen sentiu as pernas bambas. Os pesquisadores trocaram olhares de espanto. Aquilo era real. Tudo que o menino tinha falado, tudo que ele tinha desenhado, estava ali, na frente deles. Cameron pediu para entrar. A casa estava habitada, mas os moradores, curiosos com aquela visita estranha, permitiram. Dentro, Cameron andou pelos cômodos como se conhecesse cada canto. Apontou para onde ficava a lareira. E ela estava lá. Mostrou onde ficava a cozinha, os quartos. Falou até de um armário embutido na parede, onde, segundo ele, guardavam cobertores. Um dos moradores confirmou. Sim, esse armário sempre foi usado para isso.
O mais surpreendente aconteceu dentro da comunidade local. Os moradores confirmaram que, de fato, uma família como a descrita por Cameron havia vivido naquela mesma casa anos antes. Os nomes citados por ele coincidiam com pessoas que realmente existiram. Cameron tinha falado de um homem chamado Shane Robertson. Os moradores se lembravam dele. Shane tinha sido pescador, morou naquela casa com a esposa e os filhos por muitos anos. A descrição que Cameron fazia da família batia perfeitamente. O avião mencionado por Cameron também fazia sentido. Barra é conhecida justamente por ter voos que passam perto das casas e aterrissam na praia. Um detalhe específico pouco conhecido fora da ilha. Cameron tinha falado dos aviões várias vezes. Dizia que eles passavam tão perto que dava para ver os rostos dos pilotos, que o barulho assustava no início, mas depois viraram acostumados. E era exatamente assim. Para os presentes, não havia como negar. As lembranças do menino batiam com a realidade. Não era apenas uma questão de semelhança vaga, eram detalhes verificáveis. Ao caminhar pela ilha, Cameron parecia reconhecer cada canto. Descreveu campos, falésias até o som das ondas em determinados pontos da costa. Para ele não havia estranhamento. Era reencontro. Ele levou o grupo até uma pequena enseada, onde dizia que costumava brincar. Aqui a gente pegava caranguejos, contou, agachando-se entre as pedras. E ali, naquele buraco, tinha sempre uma água-viva presa. Os moradores mais antigos confirmaram. Aquele era realmente um lugar onde as crianças da ilha brincavam décadas atrás. Cameron também levou todos até um cemitério pequeno no alto de uma colina. Caminhou entre os túmulos até parar em frente a um específico. Era a lápide de um homem chamado Shane Robertson, falecido em 1998. Era ele, Cameron disse baixinho. Era meu pai. O menino chegou a falar dos sentimentos que guardava daquela vida anterior. Lembrava do carinho da mãe de Barra, das brincadeiras com os irmãos, do cheiro da casa depois da chuva. Ele tocou a pedra do túmulo com delicadeza, como se estivesse fazendo as pazes com algo que havia ficado para trás. Lágrimas escorreram pelo rosto dele, mas eram lágrimas diferentes. Não de tristeza profunda, mas de um misto de alívio e despedida. A mãe observava tudo entre surpresa e preocupação. Era emocionante ver o filho confirmar cada lembrança. Mas também havia um peso, e se aquelas memórias nunca o deixassem em paz. O caso chamou a atenção de estudiosos da consciência e da reencarnação. Um dos nomes mais citados foi o do Dr. Ian Stevenson, pioneiro em pesquisas sobre crianças que lembram vidas passadas. Ele e sua equipe já haviam registrado milhares de relatos semelhantes ao de Cameron. Stevenson desenvolveu uma metodologia rigorosa para investigar esses casos. Ele não aceitava qualquer história. Cada relato era checado, investigado, documentado. Ele procurava por evidências concretas, nomes, locais, datas, eventos que pudessem ser confirmados. No caso de Cameron, todos os critérios eram atendidos. O menino forneceu informações específicas antes de visitar Barra. As descrições foram confirmadas independentemente. Não havia como ele ter tido acesso prévio a essas informações por meios normais. Para a ciência tradicional, ainda não há explicação definitiva. Como um garoto poderia conhecer tantos detalhes de uma ilha distante? Como poderia reconhecer casas, hábitos, até nomes de pessoas? Alguns acreditam que é apenas coincidência. Outros falam em transmissão inconsciente de informações. Mas, para muitos, Cameron seria mais uma evidência de que a consciência não nasce nem morre com o corpo. Existem teorias que tentam explicar sem recorrer à reencarnação. Alguns pesquisadores falam em memória genética, outros em percepção extrasensorial, outros ainda em criptomnésia, a ideia de que Cameron poderia ter tido contato com informações sobre Barra, sem se lembrar, conscientemente, mas nenhuma dessas explicações consegue dar conta de todos os detalhes. Como explicar a conexão emocional profunda? Como explicar o reconhecimento preciso de lugares nunca visitados? Como explicar os desenhos detalhados feitos antes da viagem? Cameron não está sozinho. Existem milhares de casos documentados ao redor do mundo de crianças que lembram de vidas passadas. Na Índia,
Um dos casos mais famosos é o de Shanti Devi, uma menina que nos anos 1930 começou a falar de uma vida anterior em outra cidade. Ela forneceu tantos detalhes que pesquisadores a levaram até lá e tudo se confirmou. Ela reconheceu a antiga família, a casa, até locais onde havia escondido dinheiro. No Líbano, um menino chamado Imad El-Awar lembrava de ter sido membro de uma família específica em um vilarejo distante. Quando levado até lá, reconheceu mais de 50 detalhes, incluindo pessoas, casas e eventos. Nos Estados Unidos, James Leininger, um menino de 2 anos, começou a ter pesadelos com um acidente de avião. Com o tempo, forneceu detalhes sobre ter sido um piloto da Segunda Guerra Mundial. As informações foram checadas e batiam com a história de James Houston Jr., um piloto que realmente morreu na guerra. O que esses casos têm em comum? Crianças pequenas, entre 2 e 5 anos, fornecendo informações detalhadas sobre pessoas e lugares que nunca conheceram. E, quando investigadas, as informações se confirmam. Depois de 3 dias em Barra, era hora de voltar. Cameron estava diferente, mais calmo, mais em paz. Era como se uma parte dele que estava inquieta tivesse finalmente encontrado seu lugar. No avião de volta, ele olhou pela janela enquanto a ilha ficava para trás. "Eu posso voltar outro dia?" perguntou a mãe. "Claro que pode", Noreen respondeu segurando a mão dele. A viagem tinha mudado algo neles dois. Noreen não tinha mais dúvidas. O filho havia vivido antes. Não sabia como, não sabia por quê, mas sabia que era verdade. E de certa forma isso trazia uma paz estranha. A vida era maior do que ela tinha imaginado. Com o tempo, as lembranças de Cameron se tornaram menos intensas. Ele cresceu, seguiu com a vida em Glasgow, como qualquer adolescente. Mas nunca deixou de carregar a sensação de que já havia vivido antes. Conforme foi crescendo, as memórias começaram a ficar mais nebulosas, como sonhos antigos que a gente vai esquecendo aos poucos. Cameron dizia que ainda lembrava de algumas coisas, mas já não com a mesma clareza de quando era pequeno. Isso é comum nesses casos. A maioria das crianças que lembram de vidas passadas perde essas memórias por volta dos 6 ou 7 anos. É como se, à medida que a nova vida se torna mais forte, a antiga vai se apagando. Mas Cameron nunca esqueceu completamente. E nunca deixou de sentir uma conexão especial com o mar, com as ilhas, com a Escócia profunda. Hoje, adulto, ele fala abertamente sobre sua experiência. Participa de documentários, dá entrevistas, ajuda pesquisadores. Ele diz que não tem todas as respostas, mas sabe o que viveu. Sabe que aquelas memórias eram reais. A história de Cameron nos faz pensar. Se ele realmente viveu antes, isso muda tudo o que sabemos sobre a vida e a morte. Significa que a consciência pode ser algo maior do que o cérebro, que talvez não sejamos apenas esse corpo, essa personalidade, essas memórias de uma única vida. Significa que quando alguém morre, talvez não seja o fim. Talvez seja apenas uma transição, uma passagem para outra forma de existência. E se isso é verdade, como devemos viver? Que escolhas devemos fazer? Como tratamos as outras pessoas, sabendo que talvez nos encontremos de novo em outras vidas? Sua história continua a provocar perguntas profundas. Será que cada um de nós já percorreu outras vidas? Será que memórias antigas podem voltar em flashes, sonhos ou sentimentos estranhos de déjà vu? Quantas vezes você já sentiu que conhecia alguém que estava encontrando pela primeira vez? Quantas vezes já chegou em um lugar novo e teve a sensação de que já tinha estado ali antes? Talvez sejam apenas truques da mente. Ou talvez sejam ecos de outras vidas, memórias enterradas tão fundo que mal conseguimos acessar. Talvez nunca tenhamos todas as respostas. Mas o que a história de Cameron nos lembra é simples. A vida pode ser maior do que pensamos. A consciência pode atravessar fronteiras invisíveis. O caso dele permanece como um dos mais bem documentados e impressionantes da literatura sobre memórias de vidas passadas. Não porque seja o único, mas porque reúne tantos elementos verificáveis, tantas confirmações independentes. Para os céticos, sempre haverá espaço para dúvidas.
Sempre será possível inventar explicações alternativas, por mais improváveis que sejam. E isso é saudável. A ciência avança questionando, duvidando, investigando. Mas para aqueles que conheceram Cameron, que viram suas lágrimas em barra, que testemunharam o reconhecimento genuíno em seus olhos, não há dúvida. Aquele menino viveu antes. E se for verdade que já vivemos antes, a pergunta que fica é: como você escolheria viver esta vida, sabendo que ela também pode ser apenas mais um capítulo de uma longa jornada? Talvez a resposta esteja em viver com mais consciência, em tratar cada pessoa com mais amor, porque talvez já tenhamos nos conhecido antes, em cuidar melhor do mundo, porque talvez voltemos a ele. Talvez esteja em não ter tanto medo da morte, mas também não desperdiçar a vida, em aproveitar cada momento, porque mesmo que voltemos, este momento específico, esta versão de nós, é única. A história de Cameron não nos dá certezas absolutas, mas nos dá algo igualmente valioso, nos faz questionar, nos faz pensar, nos abre para possibilidades que vão além do que podemos ver e tocar. E no final, talvez seja isso que importa, não ter todas as respostas, mas manter o coração e a mente abertos para o mistério que é estar vivo.